Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Isso é na versão Nova Almeida atualizada. Antes de meditar no capítulo e os versículos citados, eu gostaria de falar de forma breve, mas refletir um pouco para quem não conhece a Carta aos Colossenses, para quem escreveu, para quem e por quê. A Carta aos Colossenses foi escrita por Paulo, na prisão, durante um dos seus aprisionamentos, por anunciar Jesus como Senhor ressuscitado. Paulo recebeu uma visita de Epáfras, que era cristão e fundador da comunidade em Colossos. Epáfras, ele era um dos seus colaboradores em Roma, de Paulo. E Epáfras tinha visitado, levando boas notícias da igreja, mas também mencionando preocupações, pressões que o povo sofria. E as pressões culturais que os tentavam se afastar de Jesus. E Paulo, nos primeiros capítulos, a Carta aos Colossenses, ela é iniciada por duas orações. Primeiro, Paulo agradece a Deus por ouvir de Epáfras, por saber que o povo colossenses tem sido totalmente fiel a Jesus, né, por ter mostrado amor a Deus, ao próximo, por causa das esperanças que tem na nova criação de Jesus, que tem reservados para ele. Continuando assim, Paulo também, ele orou para que aquele povo, ele crescesse em sabedoria, crescesse em compreensão espiritual, porque as pressões eram muito constantes. E Paulo, mesmo assim, estando na prisão, por ter anunciado Jesus, para alguns era sinal de derrota, mas para Paulo não era. Era uma maneira de glorificar ao Senhor através do teu sofrimento, ser participantes do sofrimento de Jesus. E com um ato de amor, e assim, desse modo, as suas dificuldades, na verdade, eram motivos de alegria. E assim como o povo sofreu pressões, sofremos pressões nos dias de hoje, como preocupações, problemas financeiros, tentações, dores, distrações. Que muitas vezes, nós como crentes nos vemos cansados e sobrecarregados, com o risco de perder à vista aquilo que importa. Então, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês que Paulo escreve essas cartas aos Colossenses, que nos chama a levar os nossos olhos ao alto, para estarmos com os olhos fixos e para não olhar para as coisas terrenas, que muitas vezes nos aprisiona, nos limita, mas que possamos estar firmadas nas coisas do alto. Amém? Bom, ao ler a carta aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, quero ler junto com vocês, que diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Bom, o tema que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, mediante que eu fui lendo essa passagem, o tema é santificação, vivendo uma vida que agrada a Deus. Observei alguns pontos, mediante os versículos, e nesse primeiro versículo, eu vejo um ponto muito importante, que é uma vida com Cristo. Porque todo aquele que se entregou ao Senhor, Jesus nasceu. Todo aquele que se entregou ao Senhor, Jesus, nós nascemos de novo. Porque ressuscitar significa uma nova vida, receber uma nova identidade. Então, ao ler essa passagem, eu consegui observar também no capítulo anterior, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Ou seja, se vivemos, se ressuscitamos, entregamos a nossa vida ao Senhor, por que praticamos as novas atitudes como se pertencemos ao mundo? Porque quem viveu verdadeiramente, quem se entregou verdadeiramente com Cristo, não pode praticar as coisas que não nos pertencem mais, porque morremos com Cristo.
E, além dessa referência, eu consegui ver pelas Escrituras, referência a Romanos 6,4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que fizeram novas. O versículo enfatiza que o batismo simboliza um novo começo. Que o crente morreu para o pecado e vive para Deus. Assim como eu citei no capítulo 2, versículo 20. Então, se morremos com Cristo para os rudimentos, se morremos com Cristo, não devemos praticar as novas práticas. Esse é um primeiro sinal para quem realmente entregou a vida para Cristo. Porque no dia a dia, atitudes práticas, seja na linguagem, seja no comportamento, seja nos vestimentos. Ou seja, mas eu nasci de novo. Mas as falas continuam sendo as mesmas. Mas eu nasci de novo, mas os comportamentos e os desejos continuam sendo os mesmos. Porque uma nova vida implica uma vida em santidade, uma vida de santificação. E santificação não é perfeição, é separação. Devemos separar daquilo que não nos pertencemos mais. E lendo essa passagem, me fez lembrar muito, porque no início da minha conversão, o primeiro tratar de Deus em minha vida foi justamente sobre amizades, depois vestimentas. Eu comecei a perceber que o ambiente que eu estava, depois de ter um encontro com Jesus, não condizia mais o que eu era. Porque não estava alinhado o propósito que o Senhor tinha para a minha vida. Não é sobre ser preconceituoso com as pessoas que não conhecem a palavra, que não têm o entendimento. Mas é saber que o propósito não se alinha. Porque na palavra diz que os más costumes rompem, as más companhias rompem os bons costumes. Então, claro que a gente tem que ter discernimento para poder discernir as mesas que devemos estar postas, sentadas, e as mesas também que devemos nos retirar. Com essas expressões que eu sofri no início da minha conversão, mesas que antes eu achava legal, tranquilo, né? Me fazendo viver uma vida de vícios, de bebida. Mas quando Cristo, que eu já vivi em Cristo, entreguei a minha vida a Cristo, aquilo ali já não fazia mais sentido, porque as escamas se romperam dos meus olhos. Então, é sobre isso. Então, é sobre comportamento, sobre amizades, relacionamentos que não estão alinhados de acordo com a vontade do Senhor. Então, quem realmente nasceu de novo não deve praticar as coisas passadas. E assim, além das companhias, Deus também trabalha no perdão. A palavra de Deus diz, perdoam uns aos outros, né? Porque devido às feridas na trajetória da nossa vida, a gente vai sendo ferida por situações, né, por ofensas, enfim. É saber perdoar, é saber exercer a graça em cima daquele. Porque não é sobre merecimento. Porque nós mesmos não merecemos. A graça de Deus me tocou primeiro, e quando eu entendi isso, as escamas caindo nos meus olhos, veio uma fome, uma sede, porque a evidência de quem ama a Deus é quando há fome, a sede pela presença. Nada te satisfaz. Amores que eu procurava pelo mundo, eu só encontrei em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E, meus irmãos, se hoje eu estou falando aqui sobre santificação, sobre realmente viver uma vida com Cristo, é porque realmente eu tenho lutado a cada dia. Não que eu sou perfeita, mas assim, acredito que cada um de nós lutamos a cada dia contra a preguiça, contra a inconstância, contra os vícios. E glória a Deus. Muito forte. E eu vendo a ministração através do teatro e tudo, Deus tocou muito no meu coração, porque quando a gente vive uma nova vida com Cristo, o que mais nos alegra, o que mais nos satisfaz é a presença do Senhor. É ser reconhecido como amigo de Deus, que é muito mais importante do que curtidas, muito, muito mais importante do que os status. E
dando continuidade sobre os relacionamentos de amizade, casamentos, que, infelizmente, aos olhos dos outros, parece um casamento perfeito. Mas em casa não tem comunhão, assim como vimos, distrações através do celular, uma doutrina. Porque, na época, igual o povo de Colossenses, eles foram ensinados de novo para doutrinar deuses, idolatrar imagens. E hoje não é diferente. Hoje podemos não ter somente imagens, mas nosso próprio sentimento pode se tornar idolatria. Redes sociais. Uma das coisas que Deus trabalhou muito em mim também, que eu me vi muito dependente de redes sociais, e foi algo que eu afastei, eu percebi, eu perdi Deus à força. No momento ali de aflição, eu me vendo perdida, porque automaticamente gera em nós um sentimento de comparação. É muito mais fácil a gente perder tempo comparando a vida do outro, porque acaba que a gente esquece da nossa vida. Então, precisamos avaliar a nossa vida, porque uma vida que não é avaliada, ela não é corrigida. E dou ênfase aqui também sobre namoros que não agradam ao Senhor. Em 2 Coríntios 6:14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Esse versículo ele é bem direto, meus irmãos. Deus nos alerta para não entrarmos em relacionamentos profundos que não compartilham da mesma fé. Não é preconceito, mas porque isso afeta o nosso caminho espiritual. Ah, mas ele me trata bem, ele me respeita. A questão não é se ele trata bem. Está condizendo de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida? Porque o amor verdadeiro também é caminhar junto para o mesmo destino. E se o destino é Cristo, então devemos caminhar de mãos dadas com quem realmente compartilha da mesma fé. Que realmente segue pelo mesmo caminho. E isso não somente para quem não é cristão, que não conhece a palavra, mas também para aqueles que dizem conhecer a palavra, mas não vivem o verdadeiro evangelho. E na prática, hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto muitos jovens, muitas crianças que querem ser adultos, crianças que perderam a infância, porque, infelizmente, hoje a gente vê a adultização, sensualidade, conteúdos que, na verdade, não devem pertencer a crianças. E é onde que deve entrar a disciplina, orientação dos pais, porque tudo aquilo que a gente consome é aquilo que a gente é, certo? Então, infelizmente, tem jovens que estão vivendo como casados, tendo relações sexuais regularmente, né? E isso, eu posso dizer, irmãos, isso não é namoro. Isso não é namoro cristão. Isso é simplesmente uma fachada espiritual. É uma vida de fornicação com fachada espiritual. Porque Deus não agrada disso. Deus não se impressiona com rótulos, não se impressiona com vestimentas que um vestido até o pé. Deus não se impressiona com o tamanho da Bíblia que você carrega. Porque, mas eu oro, eu vou à igreja. Tá. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas mãos levantadas. Senhor, mas infelizmente tem poucos joelhos dobrados. Deus, ele não se impressiona com rótulos, meus irmãos. Ele se impressiona com um filho quebrantado, rendido, com o coração contrito diante do Senhor. Sem se preocupar com a estrutura, sem se preocupar com os olhares dos outros. É simplesmente se render, contemplar a presença do Senhor. Infelizmente, muitos não vão entender. Nossa, mas que religiosa demais não é sobre religião, meus amados. É porque quando a gente percebe o valor da presença, percebe o valor do sangue derramado, não há por que a gente perder tempo, ficar com os olhos fixos naquilo que não pertence a gente. 1 Coríntios 6, 18, 20. Fuge da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. Glorificai, pois, o Deus do vosso corpo. Efésios 5, 3. Entre vocês não deve nem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como convém aos santos. Ou seja, meus irmãos, precisamos ser prudentes. Precisamos vigiar.
saber entrar e sair nos lugares que não nos pertencemos, porque sim, Deus vai nos levar à escuridão, ao mundo, porque como vamos ser luzes só no meio de luzes? Mas precisamos estar firmes na palavra de Deus, que é através da palavra que há transformação, porque antes do Senhor tratar com o próximo, Ele trata conosco também. Como vamos poder levar a palavra de Deus se nós não estamos enraizados onde realmente precisa estar, que é na rocha, inabalável, é a palavra que liberta, é a palavra que é luz, é lâmpada para os nossos pés. Que assim não vamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, devemos controlar desejos e prioridades. Porque antes, às vezes, a gente vive em prol do dinheiro, a gente vive em prol de status, querendo mostrar algo que realmente a gente não vive. Mas quando a gente nasce de novo, o nosso prazer é colocar a Deus em primeiro lugar. O nosso prazer é satisfazer ao Senhor. Porque Mateus 6,33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, Senhor, meu Deus, eis-me aqui, ó Pai. Que o Senhor possa encontrar seus filhos amados, Senhor, meu Deus. Que estejam dispostos a ser, Senhor, meu Deus, transformados, ser endireitados, Senhor, meu Deus, através da Tua palavra, Senhor. Pois o Senhor chama, Senhor, não para condenar, mas para consertar, ó Pai, porque ainda há tempo de arrepender. Há tempo, Senhor, meu Deus, de consertarmos e endireitar nos Seus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor me resgatou no mais profundo, Senhor, meu Deus, vale. O Senhor resgatará o teu filho, porque o chamado está esperando. Toda vez que nos calamos, é almas sendo perdidas. Toda vez que não nos movemos em prol dos nossos irmãos da igreja, é vidas sendo perdidas. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, vivemos em santidade de vida, os nossos olhos, as escamas caem dos nossos olhos começam a estar fixos no céu. Amém? E para estarmos com os olhos fixos no céu, precisamos ter uma vida prática de oração, precisamos nos direcionar por aquilo que realmente nos importa. Porque, assim como no versículo 2, que diz assim: busquem as coisas do alto, não as que são da terra. Porque, infelizmente, hoje em dia, os maiores ladrões do tempo e foco de intimidade com Deus são as atividades vazias, assim como vemos na apresentação, o Instagram. Hoje em dia, é muito nítido você ver pessoas, nos vemos rolando feeds, hoje em dia, esses vídeos curtos, né? E esses dias para trás eu estava vendo uma reportagem, eu não lembro muito quem, mas ele diz mais ou menos assim, que o nosso cérebro automaticamente já não está conseguindo processar tanto, porque ele está sendo domesticado com esses tipos de vídeo curto. Então, hoje em dia, nós não temos mais paciência de ver uma pregação de 1 hora, 2 horas, né? Até onde o Espírito Santo conduzir, né? Quem sabe? Mas hoje em dia perdemos a paciência. Hoje em dia está muito mais fácil a gente ficar olhando um feed de 2, 3 horas para saber da vida do outro. E nisso vai gerando esses hábitos, assim, vai gerando um consumismo na nossa vida e acaba gerando conversas sem propósito, né? Uma curiosidade sem direção, notícias que não edifiquem. Então, vamos parar e pensar. Nós estamos passando mais tempo com o Senhor do que passamos com a tela? Hoje nós gastamos muito mais energia em ver séries durante as madrugadas do que acordar às madrugadas para orar. Ah, mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Mas como é possível ouvir a voz daquele que você nem se aproxima? Como é possível? Então, em Efésios diz assim, 5, 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, procurem investir tempo em coisas que edificam, leitura bíblica, escola bíblica, gente. Fala, nossa, é tão abençoado. Claro que há certas situações que às vezes não consegue acompanhar, mas quando se falta estrutura, um templo, como a gente viu, né, das missões, o pastor levando a palavra onde não tinha nem estrutura. Quando não tem estrutura, o que não falta é a presença.
O que nos falta é a palavra. Para conhecer Jesus, às vezes, muitas vezes, vai faltar ferramentas, mas o que mais importa, o que precisamos valorizar hoje em dia, é a palavra de Deus que temos acesso hoje. Porque vai chegar um dia que não vamos ter acesso à palavra. Então, precisamos reconhecer isso e desfrutar. Porque a palavra ela é viva e eficaz, é ela que liberta. E o Senhor, Ele restaura nossas vidas. Amém? Ele pode restaurar a santidade em nossa vida, no nosso relacionamento, se a gente se dispor, se a gente decidir obedecer a Ele. E ter uma vida em obediência é viver uma vida de acordo com o que agrada ao Senhor. Não é sobre vir ao culto e levantar as mãos, desejamos mais a Tua presença, mas o que mais desejamos é as coisas do mundo, isso é hipocrisia. Não é sobre levantar as mãos, mas não estar de joelhos dobrados, rendido ao Senhor, vir ao culto, mas chegar em casa e continuar a mesma coisa. Não, irmãos. É edificante estarmos aqui com a palavra de Deus em comunhão, mas também precisamos fazer a nossa parte com Deus, que só no secreto o Senhor nos conhece. É mesmo estando no culto, chegando em casa, fechar a porta do seu quarto e orar a Deus, pedir a presença dEle, contemplar. Então, precisamos ser constantes, precisamos, porque tirar os olhos de Cristo é dar permissão ao pecado para te dominar. Então, precisamos permanecer os olhos fixos no Senhor, porque é Ele todo-poderoso, e Ele virá para nos buscar. Ele deseja uma noiva limpa, Ele deseja uma noiva que se rende, o azeite derramado. Eu lembro uma vez a pregação da pastora sobre a estrutura da lamparina, porque eu gosto de arremeter um pouco sobre isso. Não é sobre estrutura, é sobre tal azeite derramado. Será que estamos derramando o azeite continuamente? Porque a palavra diz que precisamos orar, precisamos buscar continuamente. Diariamente, é dia após dia. Todos os dias vamos ter tribulações, sim. Vamos ter situações complicadas, sim. Mas o que não falta é a presença do Senhor. Pode nos tirar os templos, pode nos tirar microfone, pode tirar tudo, mas o que não pode tirar é a nossa presença. Amém? Glória a Deus. É sobre, no momento de escassez, adorá-lo, buscá-lo, exaltá-lo. Em todos os momentos, não só no momento de bênção. A gente precisa aprender a buscar ao Senhor por quem Ele é. Acima dos milagres. Acima dos milagres. Amém? Além do foco do cristão, no versículo 3 também entendemos sobre uma vida escondida em Cristo. Que a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. E lendo esse versículo, me atraiu muito sobre uma vida oculta e juntamente com Cristo. E eu fui um pouco mais a fundo para entender um pouquinho do significado. Oculta, no grego, do significado literal, a palavra cripto significa esconder, guardar, proteger. Ocultar algo precioso. Ou seja, nós somos preciosos. É estar guardado com segurança em Cristo. É estar escondido em Cristo. E nesses 3 pontos, segurança, proteção e identidade, eu gostaria de dar ênfase um pouco, mediante aquilo que o Senhor foi ministrando. Segurança, Ele é o nosso refúgio. Proteção, o inimigo não tem domínio sobre nós. Identidade, nossa essência está nele. Não no mundo, mortos para o pecado, vivos para Deus. E a palavra juntamente também, juntamente com Cristo no grego, quer dizer sim Cristo. A preposição sim significa com em união, juntamente, expressando uma união interna, inseparável. É uma união real, não apenas simbólica. Então, o crente participa espiritualmente da morte com Cristo e ressuscitamos com Cristo, vivendo nele e por ele. Então, em nome de Jesus,
que algum de vocês que estejam se sentindo sobrecarregados, desgastados, mediante as pressões do dia a dia, as pressões culturais que vivemos, eu declaro em nome de Jesus, que vocês possam ser avivados, fortalecidos, fortificados em nome de Jesus. Porque assim, todos os dias, como buscamos a face do Senhor, quando os nossos olhos estão fixos nele, Ele que nos refaz, Ele que nos restaura. Oh, tu és santo, tu és digno. Porque quando aquele que olhar para ti, como você está sendo forte? Não. O que é forte é a mão do Senhor que me sustenta. É Ele que me satisfaz. É mesmo não estando no templo, mas buscando ao Senhor. Paulo, quando estava na prisão, ele tinha tudo para condizir dar errado. Na percepção dele, ele poderia muito bem, essa percepção humana, né? Eu estou preso aqui, eu já fiz o que eu tinha que fazer, então não tem mais o que fazer. Mas não, gente. Os olhos deles, mesmo entre as celas, os prisioneiros que estavam junto com ele, ele não deixou de levar a palavra, ele não deixou de manter os olhos fixos no Senhor. Porque assim como Paulo, mesmo não estando no templo, na casa do Senhor, é sobre estar no quarto de 4 paredes, rendidas ao Senhor, sem poder falar em voz alta, mas o Senhor conhecendo o meu coração, quebrantado e rendido a Ele. É sobre sem poder, sendo afrontado por causa daquilo que você acredita, pelo aquilo que Jesus fez na sua vida. Ser rotulada como crentona, como beata. Mas o Senhor, seu Deus, Ele é todo poderoso, Ele te protege, Ele te esconde. O inimigo não tem poder sobre a vida de vocês. Não tem poder, porque quem vive em ti é poderoso para fazer, é poderoso para curar, é poderoso para restaurar. Se hoje eu prego sobre santidade, é porque eu luto a cada dia para viver uma vida em santidade. Se hoje eu prego sobre salvação, é porque o Senhor Jesus me salvou. E eu não posso contentar comigo mesmo. É de uma forma transbordante. É uma forma transbordante que eu não consigo controlar, meus irmãos, e é nessa proporção que precisamos viver. Não podemos contentar com as coisas deste mundo. Não podemos nos calar. Assim como nos posicionamos em oração esses dias para trás, na quarta-feira, é sobre nos render, é fazer a nossa carne entender que não é ela que domina, mas é o Espírito que domina sobre nós. É sobre nos render diante do Senhor e fazer que a nossa carne entender, não é você que domina. A nossa carne, nossa, estou com uma fome, não, mas... Aí eu lembrei do pastor João falando, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. E a gente rompendo em fé. Porque se a gente não se disciplinar, deixar a carne tomar conta, aonde que o Espírito vai dominar? Onde vai ter o domínio próprio? Que são os frutos do Espírito Santo. Então, para que o Espírito Santo conduza a nossa vida, precisamos dar lugar a Ele. Amém? E no versículo 4, a esperança da glória. Isso aponta para a esperança gloriosa que seremos transformados, compartilhados da glória de Cristo. Aqueles que hoje vivem escondidos com Cristo, isso significa todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, todos os nossos valores e propósitos, que um dia serão revelados com Ele de forma gloriosa. Então, se Cristo é a sua vida, então a sua esperança não está neste mundo, está na glória que será revelada com Ele. Amém? Aleluia, Senhor meu Deus. Tu és digno de tudo, Tu és maravilhado e Tu és exaltado. Então, a conclusão que temos hoje é que santificação é buscar as coisas do alto, é ter em mente o coração em Cristo e morrer para o pecado, e esperar com fé na manifestação da glória futura. Amém? Então, se desejamos ser manifestados com Ele, precisamos viver, se manifestar aquilo que agrada ao Senhor. É se adaptar, é se disciplinar, exige uma vida de constância. Se não tem uma vida disciplinada e constante, você está facilmente sendo rendida ao inimigo. O inimigo já está tendo poder sobre ti. Porque se dizemos assim, o alto preço foi pago. Eu reconheço o alto preço que foi pago lá na cruz, mas infelizmente trocamos o alto preço por coisas de menos valores aqui na terra. Que isso, meus irmãos? Precisamos valorizar.
Precisamos entender realmente o significado, ter temor. O sangue de Jesus foi derramado por nós, não porque merecemos. Não, era para ser eu, era para ser cada um de nós lá. Mas o teu amor nos amou antes mesmo de amarmos Ele. Amém? E quando entendemos isso, nada nos satisfaz, nada nos contenta, porque Jesus ele é suficiente. Então, se Ele é suficiente, então precisamos nos render a Ele. E de forma transbordante. Não é se contentar só conosco. Não é se contentar só conosco. É sobre pensar no irmão que não conhece a palavra. Edificar, orar, caminhar junto. Porque é unidos que somos fortes. A igreja precisamos caminhar juntos. O que adianta ser uma coisa aqui na casa do Senhor e lá fora ser totalmente outra coisa, outra pessoa? Não precisamos ser assim, não devemos ser assim. Então, realmente quem entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor, não pode viver como se ainda pertencesse ao mundo. Não pode viver com as coisas do mundo. Isso não nos pertence a mais. Amém, irmãos? Amém? Então, Deus é todo poderoso. É Ele toda a honra e toda a glória que há de vir, Senhor. Que possamos entender que, às vezes, vindo a comparação, achando, não, mas será que é eu mesmo que Deus quer de mim? É você, sim, que Deus está te chamando. Até quando você vai ficar postergando? Até quando você vai ficar negligenciando aquilo que o Senhor já disse várias vezes? Deus, Ele se crucificou por nós, Jesus Cristo se crucificou por nós, não para vivermos distraídos pelas coisas do mundo. Então, que possamos fazer valer a pena o teu sangue derramado e de forma contínua buscar ao Senhor a cada dia. É como igreja, um apoiar o outro, orar para cada um, né? Não somente para nós, mas para o próximo, pela nação brasileira, pela nação de Israel que tem sofrido as guerras. Tivemos no início do mês, em 1º de outubro, todo mundo se movendo em oração em prol ao Brasil. Agora, uma pergunta eu digo, será que realmente oramos pelo menos por uma vida? Será que realmente nos dispomos enjoelhar, entregar ao Senhor? Eu super entendo que na vida da correria acaba esquecendo, mas será que realmente não sobrou 20, 30 minutos para poder orar em prol da nação, em prol dos irmãos da igreja? Não é sobre vir na igreja, irmãos, é sobre ser igreja. Amém? É sobre viver de vida prática cada dia. Ah, mas está difícil os vícios, realmente, né? Mas quando o Senhor vê sobre nós um coração realmente rendido, disposto à mudança, quando buscamos força no Senhor, Ele dá estratégia, Ele dá a solução para tudo. E mediante as estratégias é sobre a gente realinhar e disciplinar a nossa vida. Faz um jejum de rede social, se a situação for essa. Assim como eu fiz, pela honra e glória do Senhor, é algo que não me domina mais. Porque é Cristo que vive em mim, é que habita em mim. É saber entender que aquilo que tenta nos domesticar, né? O inimigo, porque aqui o inimigo ele traz a bandeja daquilo que mais te satisfaz. Mas é sobre, ao perceber isso, não, eu não pertenço a essa realidade. Eu não pertenço a essa vida, porque o Senhor, Ele já me resgatou. Se o Senhor já te resgatou daquela situação que você vivia, e você está se deixando a levar novamente, por que está se permitindo a isso? Não volte ao lugar que o Senhor já tirou. Não se torne refém a realidade que não te pertence mais. Amém? Então, que continuamos a estar com os olhos fixos ao Senhor, firmes a armadura de Efésios, se equipar com a armadura do Senhor, porque é Ele que nos salva, Ele que nos capacita, Ele que nos dá direcionamento. Então, faz um jejum de redes sociais, se for o caso. Começa a adicionar hábitos, tirar um tempo para Deus. Eu lembro uma vez que eu estava
com esse processo, porque é um processo contínuo, não é de um dia para o outro, né? Mas, ao entender isso, é sobre se disciplinar. E um certo dia, o Senhor me levou no meio da floresta, assim, no mato, na visão, assim, da minha mãe, por exemplo. Você está doida? O que você vai fazer no mato? Mas, na visão dos outros, nunca vai entender. Mas o único que precisa entender verdadeiramente do que eu preciso é o Senhor. É Ele entender que eu necessito da presença dEle, é se afastar, silenciar as vozes, é se afastar daquilo que tira as nossas distrações realmente, que tenta tirar a gente do foco, que é a presença do Senhor. Então, assim como foi edificante para mim, eu creio em nome de Jesus, que vocês saindo daqui, através dessa palavra, vocês sejam fortificados, restaurados, renovados, em nome de Jesus, e possam se disciplinar e viver uma vida em santidade com o Senhor, dia após dia. Não somente hoje, não somente na segunda-feira, mas até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém, igreja? Então, adiciona hábitos como o jejum de redes sociais, não somente de alimentos, mas cada um de acordo com a sua necessidade daquilo que o Senhor quer trabalhar. Hábitos de leitura, algo que também é muito edificante para mim. Gente, o clube de leitura. Não é possível que vocês não vão se proporcionar, porque para mim foi muito edificante, foi maravilhoso através das leituras de livros, porque além da palavra, existem ferramentas, livros edificantes baseados na palavra que vai te orientar, te fortalecer. Um dos livros que me tocou muito foi Práticas de Orações. Então, às vezes a gente acha que existe só um método de oração, né? Está claro que é muito importante, né? É eficaz. Uma oração de joelho não tem algo que, né? Mas, enfim, existem vários tipos de orações. Na mente, às vezes você está no seu quarto, às vezes está em silêncio, que é sobre contemplar a presença do Senhor. Então, que possamos ter essa vida de disciplina e constância, usando as ferramentas necessárias que estão de acordo com a nossa vivência, que estão de acordo com aquilo que Deus nos proporciona. A escola bíblica também, que é eficaz, eficiente, que é aquele que se proporciona, porque, gente, tem tanta gente que não tem essa oportunidade de ter a escola bíblica, estudo bíblico. E algo que Deus trabalhou muito na minha vida, me recompensou, porque na minha caminhada com Cristo, Deus me leva ao lugar para poder tirar os questionamentos que eu tenho na minha cabeça. Porque alguns não sabem, mas eu não vim de uma família cristã. Eu vim de uma criação que a minha avó me criou numa religiosidade católica, então eu fui ensinada a doutrinas de imagem, eu fiz primeira comunhão, crisma, que eles dizem, né? Então, mas mesmo assim o Senhor me guardou, o Senhor me preparou, o Senhor me direcionou ao lugar que Ele tem me colocado, e dou glória ao Senhor por ter me colocado aqui na Hebron, por direcionamento do Senhor. Não porque as pessoas disseram, não, é porque o Senhor realmente direciona o teu caminho, o teu lugar onde você pertence, porque Ele quer te usar, Ele quer te transformar e levar pessoas também para poder te edificar na caminhada com Deus. Amém? Então, que possamos valorize o templo, valorize os estudos que a gente tem livre acesso hoje. E falando em livre acesso, é sobre isso, a gente tem um livre acesso de entrar no nosso quarto e buscar ao Senhor. Porque mesmo tendo livre acesso, muita gente às vezes a gente corre o risco de ignorar. Eu muitas vezes ignorei, mas pela honra e glória do Senhor, Ele me alcançou, Ele me tocou. E é sobre estar perceptível à voz do Senhor. É sobre entender que nada te contenta mais. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero agradecer pela oportunidade, pela igreja. Mas antes de encerrar, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. E, mediante a palavra ministrada, eu quero que cada um de vocês se proporcionam a viver uma vida com Deus, verdadeiramente. Que não importa aquilo que vivenciamos no dia a dia, as pressões, as acusações, as aflições, porque o Senhor está contigo. O Senhor é o que te protege, o Senhor é o que te justifica. Porque quando estamos diante de Deus, no caminho dEle, vai ser difícil até para aqueles que
que tentam te acusar. Vai ser preciso. Os que tentam te acusar vão querer até inventar mentiras. Mas o Senhor Todo-Poderoso que está à frente, te protegendo, te guiando, Ele é fiel para fazer. E nem vai ser preciso de você falar nem sequer nada. Porque é o Senhor que te justifica. É o Senhor que está à frente de tudo. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, ó Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, por ter proporcionado, Senhor, meu Deus, estarmos aqui mediante a Ti. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, ó Pai. Oh, Tu és digno de tudo, Tu és maravilhado e Tu és exaltado. Que todas as escamas, Senhor, meu Deus, toda cegueira espiritual caia por terra. Em nome de Jesus. Para que cada vida possa, Senhor, meu Deus, se colocar diante de Ti. Se autoexaminar. Avaliar as Tuas atitudes. Avaliar o Teu coração. Um coração entorpecido de tantas as coisas que não pertencem a Ti. Mas que ele seja alcançado. Que ele seja, Senhor, meu Deus, tocado pelo Teu bálsamo, a Tua presença. Oh, Senhor Jesus. Oh, Tu és santo, Tu és digno de tudo, ó Pai. Que possamos cada um, Senhor, meu Deus, buscar a Tua presença. Se render a Ti, ó Pai. De forma verdadeira, Senhor, meu Deus, nos perdoa, ó Pai, pelas vezes, Senhor, meu Deus, que ignoramos a Tua presença. Nos perdoa, Senhor, meu Deus, por ter trocado a intimidade pelas redes sociais. Nos perdoa, Senhor, meu Deus. Tenha misericórdia do Teu povo, ó Pai. Insensato, ó Pai, perdão por ter sido insensatos, por ignorar as Tuas disciplinas, Senhor, meu Deus. Tu és digno de tudo, Tu és maravilhado, Tu és exaltado, Senhor. Que você possa se render de toda a alma e todo o coração. Que o Espírito Santo que habita dentro de você tenha domínio. Dá lugar ao Espírito Santo. A fome e a sede. Eu declaro em nome de Jesus sobre toda a igreja. Que venha vir uma sede, uma fome insaciável pela presença, pela palavra. De querer conhecer mais de Ti, Jesus. Porque aquele que conhece a Jesus conhece a palavra. E quem conhece a palavra conhece Jesus. Que não venha se contentar com o pouco. Que não venha se contentar com as coisas passageiras deste mundo, Senhor. Que todas as idolatrias e todos os altares caiam por terra em nome de Jesus. Idolatrias não têm poder, o inimigo não tem poder. Que todos caiam por terra em nome de Jesus. Oh, meu irmão. O Senhor não está aqui para condenar, mas para poder consertar. E é uma chamada ao arrependimento e uma decisão de continuar. Viver para Cristo. Viver com Ele e para Ele. Porque é toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. De que nada vale as coisas deste mundo se não for para Cristo. Se não for por Ele. Aleluias, Tu és santo, santo, santo. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és Tu. A essência é Tu, Senhor. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Seja renovados em nome de Jesus. Aviva no Senhor, aviva no Senhor. Quando a música esmurece,
o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busque ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência. Adore o Senhor com todo o teu coração. E a essência és tu. Não se importa com as estruturas. A essência és tu. Encontra azeite, derrama azeite. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluias, aleluias. E que nesse culto de primícia, o Senhor, Ele não quer somente que trazemos o fruto dos nossos trabalhos, mas Ele quer que, como primícias, entregamos a nossa vida e o nosso coração completamente ao Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Eu estou aqui para poder agradecer a Regiane por ela se dispor a trazer a palavra do Senhor. Nós sabemos a dificuldade que é, mas Deus tem usado a vida dela. E que a vida dela seja reflexo daquilo que a gente precisa mudar, ser transformados. Em nome de Jesus. Nós vamos abençoá-la com a lembrancinha. Que o Senhor possa continuar te usando cada vez mais e mais, tá bom? Muito obrigada. Pastor. Glória a Jesus. Vamos estender as mãos aqui à frente. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Senhor, que nos traz aquilo que o Senhor anseia e deseja para cada um de nós como teus filhos. Esse caminho que foi proposto para nós através do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida da Regiane. Muito obrigado pela obra poderosa que o Senhor tem realizado na vida dela. E que ela possa ver muitos e muitos frutos de tudo que ela tem buscado, orado, intercedido, ministrado na vida de outros. Nós queremos declarar que ela verá e se alegrará por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Regi. Glória a Jesus. Pode se assentar só um minutinho, queridos. Eu queria agradecer aqueles que já... Daqui a pouco nós vamos estar despedindo, mas aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, Deus abençoe sua vida. A gente está encerrando esse momento de transmissão também. Deus te abençoe e uma ótima semana para você, em nome de Jesus. Queridos, rapidamente.